Muito bem, ao vivo, diretamente da província de Shizuoka. Olá, como está você? Palminhas para todo mundo que está nos acompanhando, seja ao vivo, seja depois do episódio editado. Muito bom ter você por aqui. Estamos gravando o episódio 125 do Mochiori Podcast, coisa linda. A gente está aqui para falar de Novembro Azul. E se você não sabe o que é isso, a gente vai conversar sobre esse trem já já, Novembro Azul. E a gente vai falar sobre essa campanha que acontece no Brasil. Não acontece não, né? É realizada no Brasil, talvez acho que é o termo mais correto. E a gente está esticando essa campanha aqui para o Japão para aproveitar o tempo para falar de saúde do homem. Homens que sabem sentir e cuidar. E para me ajudar nessa aventura, eu tenho aqui Luana Menezes, ela é psicóloga, já já ela vai se apresentar para você. Lembrando que o Mochiori Podcast, mais que palavras, transformação, para além de um podcast, na verdade, o podcast é a plataforma que a gente escolhe para trazer transformação, para compartilhar conhecimento com a comunidade brasileira no Japão, tá bom? Então, se você está aqui pela primeira vez, fica o convite de você assinar o canal da minha produtora no YouTube, é @nabecastjp, ou de você seguir o próprio Mochiori no YouTube Music ou no Spotify. E aí você vai ter mais de 100 episódios para você curtir, que vai ser maravilhoso para você. Coisa muito boa. Eu quero aqui lembrar do nosso parceiro, a BRJP Seguros. Você sabe que dirigir carro e moto aqui no Japão é muito legal, mas também muito perigoso, delicado se você não tiver seguro por conta das normas de trânsito aqui. Se acontece alguma coisa, o preju é grande. Então, entre em contato lá com a galera da BRJP Seguros, pergunte dos seguros, lembrando que tem também seguro referente a incêndio, apartamento, casa, viagem, o seguro para os pets, para os nossos bichinhos, para quem tem, no caso eu não tenho, mas para quem tem, sabe que cuidar da saúde deles dá um gasto razoável, e lá na BRJP Seguros existem seguros também para esse tipo de atendimento aos animaizinhos, para um filho que vai fazer um intercâmbio, para alguém que vai fazer uma viagem de turismo, enfim, é um monte de coisa que eles têm por lá. O melhor é você entrar em contato com a BRJP, entra com a equipe, alguém vai responder você, e aí você vai ficar sabendo o que está rolando. Deixando de enrolação, mas antes de falar enrolação, deixa eu falar uma coisa aqui importante. Estamos no finalzinho da Black Friday na Amazon, tanto na Amazon Brasil como na Amazon Japão. Na Amazon Japão vai até o dia 1º. Não se esqueça dos nossos links de afiliado. Todo mundo que está comprando pelo link de afiliado, a Amazon passa de 1 a 2% aqui para a Nabecast. Eu invisto para fazer viagem nos eventos da comunidade. Então, se você vai comprar Deus e o Fundo aí, aproveita para comprar o seu Deus e o Fundo com o nosso link de afiliado, que aí você ajuda a Nabecast sem gastar nada mais por isso. Pronto, chega de enrolação, vamos aqui abrir o microfone da nossa convidada, Luana. Olá, tudo bem? Prazer, gente, eu sou Luana Menezes, psicóloga clínica há 15 anos, sou especialista no tratamento de crianças e adolescentes, porém hoje eu atendo muito mais adultos, ajudando eles a acessarem a criança interior, porque a maior parte, né, dos problemas que a gente tem hoje na vida adulta tem a ver com o nosso passado, né? Tem a ver com a nossa infância. E eu costumo falar que a infância é o solo da nossa vida adulta. Então, vai depender de como a gente aduba essa terra, de como que a gente nutre essa infância, que vai reverberar no nosso presente e no nosso futuro. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, voltado para a questão da saúde do homem. E hoje, além de atender no consultório, eu atendo de forma presencial e online aqui no Brasil, eu também expando esse conhecimento através de palestras, imersão e através da mídia, como a gente está fazendo aqui agora. Ah, legal, muito bom. Tem muita fala curiosa aí dentro da sua apresentação. E eu quero esticar um pouquinho, eu já começar a desenrolar esse fiozinho de lã aqui, porque a gente está provocando aqui o Reflexão com um episódio dizendo homens que sabem sentir e cuidar. E a própria frase é um pouco provocativa, porque ela sugere que tem homens que não sabem sentir e cuidar. Então, é uma frase que, inclusive, eu copiei da sua bio, né? Faz parte aí da sua apresentação profissional. Da onde veio a ideia de usar essa frase, homens que sabem sentir e
cuidar. No consultório não é isso que você percebe, os psicólogos, quando interagem com a galera, da onde veio a ideia de colocar essa frase? Uma frase legal, né? O homem deixa a gente pensando, né? Porque pressupõe de que tem gente que não sabe, né? Mas da onde veio isso? Por que essa frase? Por que você... Aí depois a gente vai para o Novembro Azul, mas eu fiquei muito curioso na escolha da frase. Sim. Então, veja bem, Carlinhos, a maioria dos homens, eu nem consigo me recordar agora de qual homem que chegou no meu consultório sozinho, por ele mesmo. Eles chegam geralmente por alguma mulher. É uma esposa, uma namorada, mãe. Uhum. E daí a gente começa a questionar por que que o homem não chega sozinho para cuidar das suas emoções. Então, a gente está falando aí do cuidado consigo mesmo. Porque o que que a pessoa faz numa psicoterapia? É tratar dos seus sentimentos, saber lidar com as suas emoções, com a sua vida, tratar de comportamento. Então, o que que acontece na nossa sociedade que os homens não vão lá, né? E quem aparece são as mulheres, e quando eles vão, eles estão muito graves já no seu comportamento. É uma ansiedade já grave, uma depressão. Então, eles procuram a psicoterapia como último recurso. Eles pensam que estão tendo um infarto, chega no hospital, não tem nada, entre aspas, né? Nada físico, mas é uma questão emocional. Então, é somente nesses casos, geralmente, que os homens vão procurar a psicoterapia. E muitas vezes não é nem procurar, eles são empurrados, assim, por alguém, né? E De livre e alguns acabam espontânea apreensão. aceitando. Exatamente. Então, veja bem, por isso a frase, né? Saber sentir e cuidar. Por quê? Os homens, desde a infância, eles estão sendo reprimidos nessa capacidade inata e humana de sentir e cuidar. A gente tem na nossa sociedade um entendimento, isso tem a ver com um estereótipo de gênero, que são determinados comportamentos sociais, que a sociedade, a cultura, vai delimitando o que é do menino, o que é da menina, o que é do homem, o que é da mulher. E isso vai fazendo com que essa capacidade de sentir e cuidar seja apenas da mulher. Ah, isso é da menina, a menina que tem que cuidar, a menina que tem que brincar de casinha, brincar de passar roupa, brincar de cozinhar, de cuidar de filho. E isso não é um aspecto humano, inato. Não, isso é um aspecto cultural. Porque o menino, ele nasce com tanta capacidade quanto a menina de cuidar. E a gente percebe muito bem. Hoje eu tenho um filho de 4 anos. E foi por isso que eu comecei a desenvolver esse projeto de trabalhar as emoções dos meninos e homens. Meu filho pede colo, ele pede carinho, ele chora, ele sabe chorar, então as lágrimas dele descem, ele sabe se expressar, ele tem interesse em lavar louça, ele tem interesse em arrumar a casa. Então, se a gente permitir, todo menino vai querer se envolver com as atividades da casa, porque para eles não tem a ver com o trabalho de casa, com o cuidado da casa. Para eles tudo é brincadeira. Então eles são curiosos com tudo. Ele vai querer brincar com boneco, com boneca. Eu não lembro se foi quando eu gravei com você ou se eu vi um outro ambiente falando dessa questão do envolvimento da rotina da casa, de que nós brasileiros, a gente tem o costume de envolver a menina desde pequenininha nisso, né? É dar a bonequinha, dar a panelinha, dar a vassourinha, dar o carrinho de bebê, não sei o quê. E o menino, ele é afastado disso, né? A bola que é pra rua, é o taco de beisebol que vai pra rua, é o kimoninho do judô que é lá na rua. E aí, quando casa, aí as famílias ficam estressadas porque nós homens não sabemos fazer nada, mas nós somos treinados para não fazer nada, né? Tipo, não quer dizer, né, que, mas, e é uma discussão que eu não vou entrar aqui, se o homem deveria ter bonequinho ou não, se deveria ganhar garrinho de bebê cor-de-rosa ou não, mas o ponto é que, assim, nessa parte de brincar com as coisas da casa, no geral os meninos são convidados a brincar lá no quintal e as meninas brincar com coisas de dentro da casa. Me parece natural de que esse menino vai crescer e vai ser um incompetente, porque nunca lavou uma roupa, nunca lavou uma louça, nunca aprendeu a fazer uma comida, porque a menina lá com 4, 5 anos está fazendo o bolo de cenoura com a avó, vai fazer o pão de ló, vai bater a massa lá com o pão e vai fazer umas bolinhas que vai ser o pãozinho miniatura dela. Sempre tem esse negócio de vem cá e faz com a gente.
Mas aquela ali aprende tempero, aprende a mexer com farinha, aprende a quebrar um ovo e derrubar tudo no chão, mas aprende. E os meninos não são muito convidados a isso, né? Pelo menos assim, existem exceções, mas no geral a imagem que eu tenho, né, pelo menos na minha época, né, tô aí beirando os meus 50, não era um convite que me era feito, não. É brinca lá no quintal, para de encher as paciências e as meninas vêm aqui que a gente precisa colocar mesa para a família. Era mais ou menos assim a dinâmica da família, né? Um monte de tia, avó, não sei o quê. O que eu me lembro é assim, esse afastamento, né? E é o que você falou, né? É um treinamento mesmo. É um treinamento. Então, assim, quando você é tratado assim pela sua família, né? Pelas mulheres da família, e você não vê uma representatividade também de um homem que está ocupando esse lugar, o que que você entende enquanto criança? Esse não é o meu lugar. Esse aqui é o lugar da menina e da mulher. Porque você vê tanto a menina aprendendo como a mulher dizendo para você que não, aquele não é o seu lugar. Então, por isso que é importante a gente refletir sobre isso, porque como que isso está atrelado até mesmo homens que acabam morrendo, e aí por isso que surgiu a campanha do Novembro Azul, morrendo por um câncer, por exemplo, que quando é descoberto no início, ele tem mais de 90% de chance de cura. Mas de onde vem esse sentimento do homem de que ele é forte, de que ele está bem, de que ele não precisa fazer exame preventivo, porque lá, por isso que eu falo, a infância é o solo da vida adulta, porque lá na infância ele é o tempo todo convocado a ser forte. Não, você não tem nada, caiu, vambora, levanta. Então, para um homem expor a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade até para os melhores amigos, você vai poder dizer isso melhor do que eu, Carlinhos, mas assim, eu ouço isso de homens que até entre os melhores amigos eles têm dificuldade de expor seus problemas, seus receios, né? Se você quiser até falar um pouquinho disso, assim, de como é essa realidade, porque como é que o homem lida com a sua vulnerabilidade, que faz parte dele, É, né? no geral, não é. Todo mundo fica aquela na conversinha superficial. São poucos os momentos ou os ambientes onde se entra nessa coisa mais profunda mesmo de falar do que vai no coração. Né? Hoje eu tenho caminhado perto de pessoas que se preocupam com isso e de tempos em tempos se cria esses ambientes para, claro, não é com 50 pessoas, é uma pessoa, duas pessoas com quem você tem um pouco mais de afinidade a ponto de você querer abrir uma coisa mais íntima, mas no geral os homens quando se reúnem fica só nas trivialidades, vai falar do futebol, vai brigar por causa de política, vai reclamar do trabalho e não passa muito disso, né? Fica só ali nesses genéricos que aqui no Japão, culturalmente, é aquela questão de ficar de pé no elevador e olá, nossa, tá sol hoje, né? Tá sol, amanhã vai estar frio, vai estar frio e vai chover semana que, pois é. E não fala e não fala nada, né? Só fica ali enrolando. E por trás dessa superficialidade, desse papel social que a gente tem que desempenhar, de trabalhar, né, de lidar com pessoas, de ser pai, de ser irmão, filho, enfim, esposo, né? Por trás disso tudo, existem dúvidas, existem receios, existem medos que não são divididos com ninguém. Então, não é à toa que o suicídio ele acontece muito mais entre homens, né? Assim, a proporção é muito mais, acontece muito mais por homens do que por mulheres. Homens morrem 4 vezes mais que mulheres. Então, isso tem a ver com esse tipo de questão, porque como eles não sabem lidar com os conflitos, eles têm o fim da vida como uma alternativa. E se eles soubessem lidar com essa vulnerabilidade, aceitando ajuda, eles não precisariam recorrer ao fim da vida. Outro ponto também que homens se envolvem muito mais com álcool, com drogas, do que mulheres. Homens lidam muito pior também com a aposentadoria do que mulheres. Por quê? As mulheres, como elas crescem aprendendo a cuidar da casa, dos filhos, então para ela a aposentadoria não é um marco tão grande assim em relação à tristeza, a provocar um adoecimento. Já com os homens, como eles crescem para prover,
para sustentar a família, e para eles o trabalho é honra, quando eles se aposentam, eles têm muito mais problemas psicológicos do que mulheres, porque eles não conseguem se encontrar dentro de casa. E eu já atendi homens assim, que nessa fase da aposentadoria entraram em depressão, porque não se veem, eles não sabem lidar E com a casa. tem uma questão também de que até nessa dinâmica de ser família, a própria esposa, ela tá acostumada a ter a casa para tocar no ritmo dela sem ter o cara lá no meio atrapalhando o caminho, né? E na dinâmica de casamento a gente sabe como que é as dinâmicas das famílias, né? De que tem essa questão dos espaços, né? Se a esposa tá acostumada com o marido sair, demorar 10 horas para voltar, ela tem a rotininha dela, faz os... Aí quando o cara tá lá no meio, enchendo as paciências, fazendo pergunta, atrapalhando a rotina, um dia de folga do trabalho é uma coisa. Agora, quando você aposenta, que vai ser todo dia, na verdade é como se fosse um recasamento, né? Porque você tá ali redesenhando uma dinâmica de duas pessoas agora que vão ter que dividir o mesmo espaço e cada um tinha o seu espaço e não vai ter mais, porque vai ser tudo... É natural que os conflitos surjam, e ainda mais nessa aposentadoria que tem essa questão de que a gente, quando vai se apresentar, se apresenta não por quem é, mas pelo que faz. Quem é você? Ah, porque eu trabalho com isso. Mas ninguém perguntou o que você faz. A gente perguntou quem é você. A gente nunca fala quem a gente é. A gente fala o que a gente faz. Né? A gente atrela muito a nossa identidade àquilo que a gente faz. Eu já tinha ouvido falar de que esse período de aposentadoria é difícil para as pessoas. Eu não tinha ainda ouvido falar de que é mais difícil proporcionalmente aos homens do que às mulheres, né? Eu só sabia que eu não imaginava, uma vez me contaram isso, falaram, cara, aposentadoria, o cabra tem que se preparar, e as mulheres também, porque não é fácil. Assim, eu vou ficar livre do trabalho, vai ser tudo bom. O cara fica felizão no primeiro mês. Depois que ele fala, cara, tem o dia inteiro, eu não sei o que fazer, que estou entediado, já li tudo que eu tinha que ler, já assisti todos os filmes que eu queria, já comi todos os pão de queijo que eu queria, tô de saco cheio, não tem trabalho para fazer. É, exatamente. Então tem que realmente haver um preparo, né? Eu sou também orientadora de carreira. E daí eu trabalho com muitas pessoas que estão se preparando para a aposentadoria, mas querem chegar lá com alguma função, com algum trabalho. Então muitas pessoas começam a empreender nesse período, resgatando até às vezes um desejo antigo, um curso que queria ter feito. E como as pessoas estão se aposentando bem hoje em dia, bem, com saúde, com qualidade de vida, elas se sentem produtivas ainda. Então é um momento, então entrando um pouquinho até em carreira, né, que a gente fala de saúde mental também quando a gente fala em carreira, é aproveitar esse momento, vou me aposentar daqui a algum tempo. Se prepara financeiramente, né, guardando dinheiro, investindo o seu dinheiro para você se preparar para esse momento, e também profissionalmente, sabe? O que você quer fazer? Resgatar alguma coisa, né? Porque é muito importante para a gente, enquanto ser humano, se sentir útil, se sentir produtivo. Porém, assim, a gente faz um trabalho com os homens para eles se sentirem também bem, produtivos dentro da casa deles. Sabe? Ter autonomia de fazer sua própria comida, ter autonomia de arrumar a sua Porque é casa. uma doideira, né? Eu lembro que uma vez eu tinha ouvido uma palestra, e na palestra a palestrante ela provocava, fala, gente, eu conheço mulheres que, sei lá, quando o marido falece, a pessoa não sabe abrir o carro e trocar um step. Ou não sabe onde fica a caixa de ferramenta. A pessoa, uma mulher que o marido fez isso por 60 anos e ela não sabe trocar uma lâmpada. Aí o marido falece, ela simplesmente entra em parafuso. E tem esse outro lado também, né, do homem que não sabe nada, né, sei lá, não sabe fritar um ovo, não sabe fazer um negócio, é meio esquisito, né? Assim, tudo bem, cada um sabe a forma como quer viver, né? Até colocar isso, assim, quero contratar, quero pagar, né, uma pessoa para fazer a comida, ou então comer comida congelada. Mas a gente fala dessa forma mais como uma questão de sobrevivência, assim, poxa, preciso de algo urgente. É a gente crescer na vida mais inteiro, sabe? Porque Uhum. o que acontece? A mulher, ela já cresce, a menina já cresce sendo educada para cuidar de alguém. Cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar dos pais.
por isso também que tem um número muito grande de homens que abandonam seus pais na velhice. Por que a mulher geralmente ocupa o lugar de cuidar da família? Por que o homem não se sente tão responsável de cuidar dos filhos e da família? Então, isso tem a ver com o aspecto cultural. Então, é sobre isso que eu quero dizer. Né? A gente não está aqui ditando como que se a pessoa tem que fazer comida ou não. Por isso que é importante a gente É explicar. aquela questão de você pode não fazer comida, mas é bom que seja por opção e não por incapacidade, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, não é que a mulher tem que ficar sempre consertando o carro, mas, assim, é isso, é um mínimo de entendimento. Por exemplo, quantas mulheres também não sabem lidar com suas próprias finanças? O homem que lida com tudo, e aí é o que você falou, no momento que se separa, então. Acontece um acidente, a pessoa não sabe nem a conta do banco, não sabe onde. Eu já ouvi um relato de uma moça que o esposo faleceu, assim, não lembro se foi acidente de carro ou um ataque cardíaco, alguma coisa assim. Não era velhice. Tipo, aconteceu uma coisa e foi. A esposa tinha grana, que a família tinha recurso guardado. Ela passou perrengue por meses. Porque quem cuidava das finanças era o marido, ele que tinha senhas, ela não sabia nem onde estava o dinheiro, em que banco que estava. E ela, como é que vai acessar? Se a conta estava no nome do esposo. Aí teve que entrar com advogado, a pessoa ficou, porque assim, imagina, se eu não me engano, era um caso que o esposo trazia a grana e a esposa em casa. E ele cuidava de tudo, falava, ele faz aí. Ela cuidava da casa e criança, o quê? E aconteceu do rapaz ir embora mais cedo. E não era, acho que, muito de idade, assim, era uma pessoa madura, mas tal. E foi um problemão pra família, porque a mulher não sabia onde estava a grana, não tinha acesso porque estava tudo no nome dele, investimento. Cara, foi um perrengue, assim, a pessoa passou perrengue por meses, dependendo de ajuda de, tipo, aquela coisa do dinheiro tá caindo na conta e ela não conseguir tirar porque não tem acesso, tinha que esperar o advogado fazer o rolê lá pra conseguir ir no banco, explicar o que aconteceu, pra ela que é a esposa, que tem, sabe, essas coisas assim. Aham. Parece uma bobeirinha, né? Mas na dinâmica, se tivesse tido talvez esse diálogo de da gente andar junto, vamos dividir e tal, ultrapassa, né, a questão da saúde do homem aí, mas é uma curiosidade, né, de que às vezes a gente Sim. perde a oportunidade e passa um perrengue lá na frente e sem necessidade, né? Exatamente. Então, assim, é isso, né? Enquanto a mulher ela cresce para cuidar dos outros, o homem cresce para prover estar cuidando, vamos dizer assim, através da parte financeira, da parte lógica. E será que não fica muito pesado para os dois? Tanto para a menina que cresce com essa responsabilidade, como para o menino que cresce com essa responsabilidade também de se sentir cobrado por ele mesmo e socialmente a sustentar a família. Então, Hoje é um ainda tem uma equilíbrio. camada a mais, eu não sei se você concorda, porque, por exemplo, ainda que seja uma família que queira viver por essa dinâmica, fala, não, a gente fez um acordo aqui, eu vou trabalhar fora e você, vamos tentar trabalhar para que você possa ter tempo para acompanhar as crianças crescendo, ter uma dinâmica diferente, aí vai fazer voluntariado, vai fazer um curso, floresça como ser humano em outro ambiente, não necessariamente É, numa carreira tal. Vamos dizer que queiram, mas hoje em dia, financeiramente, não está tão fácil fazer esse arranjo. Então, mesmo às vezes a impressão que me dá é que a mulher que deseja viver esse arranjo de não, eu não quero me dedicar a uma carreira, eu quero que estar com os meus filhos nos primeiros anos escolares seja a minha jornada agora, e às vezes ela não consegue. Aí ela vai ter que trabalhar e vai ficar frustrada e vai sentir um peso. O marido que está indo trabalhar tem o peso emocional de saber de que por mais que ele trabalhe, ou a formação, ou o lugar onde mora, ou por X, N possibilidades, ele não consegue trazer toda a grana que ele queria. No fim, fica pesado para todo mundo, né? exatamente. E outra coisa, como é que fica a autonomia desse casal também? Seja por motivo de morte, como você trouxe o exemplo, ou seja por motivo de a relação não tá mais dando certo, né? Quer se separar e tudo, e quer seguir a vida. Tanto para o homem quanto para a mulher que não são inteiros nesse sentido, assim, de ter a sua própria autonomia e independência. Então, quantos casais, quantos casamentos já estão falidos há muito tempo e que o casal permanece por conveniência,
conveniência de questão financeira, de dinheiro, por depender do marido, e pelo marido depender da mulher, porque a mulher já cuida da casa, já faz comida, faz tudo. E aí mantém aquele casamento por conveniência, mas eles não estão mais felizes. Então, assim, eu acho que rever a forma como nós estamos preparando nossos meninos, nossas meninas para lidarem melhor com a sua vida adulta. O que eu falo melhor? É você ter a você mesmo como base, sabe? Ter alguém na sua vida como um complemento. Bom, eu sou inteira, então não existe essa coisa da metade da laranja. Eu sou inteira. Eu tenho a minha individualidade, a minha subjetividade, os meus sonhos, os meus objetivos, os meus projetos enquanto indivíduo, enquanto pessoa que convivo numa sociedade, numa coletividade. Então, eu preciso saber cuidar de mim em todas as esferas. Eu posso também não saber muito, mas alguma coisa eu sei sobre finanças, alguma coisa eu sei sobre fazer minha comida, eu sei trabalhar, me dar alguma renda, que seja de maneira mais formal ou no empreendedorismo, enfim. Mas eu consigo seguir com a minha vida. E uma outra pessoa que entra, ela vai entrar para me dar mais felicidade, para me dar mais prazer, uma companhia, mas que eu não dependa dessa pessoa. E eu vejo que a gente ainda tem uma educação, está melhorando, mas eu acho que a gente ainda tem uma educação que, mas, sabe, o outro faz por você? Olha, quando você crescer, você tem que casar com um homem rico. Era assim, até há pouco tempo atrás. A gente ainda vive resquício disso. Como é que você cria uma menina falando para ela que o futuro dela é casar com alguém rico, é casar com alguém que vai sustentá-la? Então, a gente tem muito, a gente carrega muito da nossa ancestralidade, essa cultura do patriarcado. Então, tá dentro da gente, tá tudo muito enraizado. Como a gente prepara o menino para ser cuidado por uma mulher. Não fica despreocupado que a sua esposa vai te servir. A sua esposa vai servir o prato para você, ela vai cuidar da sua casa, você não tem nenhuma responsabilidade. E é aquele negócio que, se você para pensar, usando essa analogia, né, que você falou de que a infância é o solo da vida, né, onde a vida vai florescer ali naquele ambiente. Ao mesmo tempo que nós, quando crescemos, né, a gente tem que ser responsável no sentido de, esse é o estado das coisas, eu preciso assumir a responsabilidade e tomar as rédeas. Ao mesmo tempo, a gente é vítima do contexto, né? Porque a gente meio que foi modelado para pensar desse jeito, a gente cresce, pensa desse jeito e depois é cobrado. Por que você pensa assim? Eu te acho, mas me treinaram a vida inteira para pensar assim. Não que justifica, não quer dizer que a gente não possa questionar, melhorar. Mas eu percebo assim, como não é uma questão tão simples quando a gente pensa nos caras que não se cuidam, ou, né, que não sabem sentir, não sabem cuidar. Eles são aquelas pessoas que às vezes não entregam determinada atitude, mas a gente foi formado para ser assim, né? Foi treinado a vida inteira para ser assim. Aí se torna uma coisa inconsciente, você começa a funcionar daquele jeito, e aí a sociedade te bate. Por que você faz assim? Exato. Faz o quê, gente? Isso muito que você está fazendo, de certa maneira, assim, é importante que nós, como sociedade, a gente questione algumas coisas que podem não estar legais, inclusive isso, porque a gente continua formando que, né, às vezes o pessoal... Eu já ouço discussões, por exemplo, né? A gente está falando aqui de homens, mas discussões, por exemplo, no contexto feminista. Porque a mulher tem que ser independente, mulher isso, legal. E aí, quando elas descem do discurso, então vamos ver como é que vocês fazem em casa. Eu já ouvi uma discussão nesse sentido. Todo mundo está criando um menino para ser alguém independente da mulher, que é a mulher que cuida, porque assim... No discurso é muito ali, vamos brigar pelos nossos direitos, agora que somos adultas, queremos florescer como ser humano, queremos conquistar, ter a nossa voz ouvida, ser respeitado, legal. E como é que você está criando seu menino? Meu menino não lava louça, ele continua não lavando roupa. Nossa, você vê isso? É isso mesmo? Você vê isso pelas mulheres que estão mais conscientes nessas causas. Não estou dizendo assim que é o retrato de todo mundo, mas eu já ouvi discussões
Aham. onde elas mesmas estavam discutindo sobre isso, de como se percebendo, falou, cara, a gente tem que tomar, a gente discute agora o mundo de adulto, mas a gente às vezes deixa passar a cultura geral quando a gente é É, pequeno e tá formando um menininho para ser. inconsciente. E é tipo, que é assim, é uma conclusão que a discussão que eu tava ouvindo entre as mulheres era nesse sentido. Falar, a gente tá aqui consciente de que a gente precisaria de ter um espaço legal, de que seria mais interessante se homens e mulheres tivessem respeito mútuo, todo mundo pudesse estudar, ganhar bem, ser respeitado na carreira. Mas quando a gente vai viver a dinâmica da casa, a gente reproduz o que aprendeu com a avó. Ou seja, a Isso. gente está criando um probleminha em casa que vai ser o probleminha da menininha que vai crescer da geração seguinte. E E é, que, e é- que e é curioso, assim, e são pessoas que, teoricamente, estão se importando com esse tema, lendo sobre esse tema, ouvindo pessoas discutindo sobre esse tema, consumindo YouTube, podcast, mas elas, nessa discussão, pelo menos desse grupo que eu ouvi, elas perceberam que na rotina da família elas estavam reproduzindo a causa do problema da geração delas, né? Falaram, não, na minha geração fizeram isso e a gente enfrenta isso agora quando adultos. E, poxa, me peguei fazendo a mesma coisa com o meu pequeno. Não, deixa aí que a mamãe faz. Né? Joga no chão, mamãe pega. E aí vai nessa, no fim você tá formando mais uma pessoa para ter uma visão diferente sobre isso. Sei lá, viver a e casa, para viver família. colaborar com essa reclamação nossa, né? Que é isso, eu tô reclamando, eu tô fazendo, né? Tô lutando, tô gerando ações, mas e aqui na base, né? Eu comecei o meu livro e o meu projeto para tratar dessa questão da educação socioemocional de meninos, justamente porque eu sinto falta disso na nossa sociedade. Eu não entendo, tá, Carlinhos, como que a gente pode construir uma equidade de gênero se a gente está olhando só para a mulher. Assim, eu olho para a mulher, eu faço movimentos pelas mulheres, eu estou aqui conversando com mulheres, mas se eu não for ouvida por um homem, se você, como homem, não me ouvir, como é que a gente constrói? Né? Se você não compreende as minhas dores, e se eu não compreendo as suas, como que a gente evolui enquanto sociedade? A gente não convive só com mulheres, você não convive só com homens, a gente convive junto, dentro de casa. Toda mãe gera um menino, um homem, então já começou ali, né? A mulher e o homem. A gente convive o tempo inteiro juntos, no trabalho, na vida. Então, por isso que a minha imersão, quando eu faço a minha imersão, que é de o dia inteiro, eu trabalho com homens e mulheres. É sempre misto. Eu não faço essa segregação, essa separação, por quê? Porque o meu intuito é que a gente converse sobre isso, sobre educação, dentro de casa e fora de casa, para que mulheres e homens se ouçam, como que é na visão dela, como que é na visão dele, para a gente poder desconstruir essas crenças que vêm da infância. E daí, por isso que eu trago no meu livro, que é o livro Eu Só Quero Brincar, o menino desde cedo para o lugar do cuidado, que ele está brincando com a boneca da amiga, o pai chega e fala, não, né? E aí eles se assustam, porque o pai está ali repetindo padrões, né, do passado, que ele recebeu do pai dele, de que o menino não pode brincar de boneca. E daí o menino quer chorar e ele fala, não chora porque você é menino. Então, o livro, ele trata exatamente disso para a gente questionar. O livro é mais para adulto do que para criança. Meu Deus, o que eu estou fazendo com os meus filhos, né? Por que eu estou repetindo isso, de que ele não pode chorar? O que tem a ver menino e o sentir dele? E isso que você está trazendo, Carlinhos, é muito pertinente, né? A gente é treinado para não sentir, para não cuidar, no caso, principalmente os homens, e depois, no futuro, vocês são cobrados. Então, na minha palestra, eu sempre trago uma sensibilização para que as mulheres elas compreendam o homem. Porque é muito fácil a gente só criticar. É muito fácil a gente só apontar o dedo, julgar. Ah, ele não me ouve, ele é frio. Ah lá, olha só, é desnaturado, me deixa aqui sozinha. Eu sei que é muito pesado, eu sei. Mas não vai adiantar a gente xingar, a gente apontar o dedo, gritar, mandar embora. Isso não resolve a questão. Então, a questão se resolve quando eu procuro entender, compreender de onde vem isso. E isso vem da infância, isso vem do passado.
Então, é através de diálogo, de escuta ativa, de conversa. Então, quando eu escuto, quando eu estou apta a conversar, eu aproximo. Quando eu grito, brigo e só acuso, só faço acusação, você está fazendo isso, né? E só aponta o defeito que você encontra ali, você afasta, e esse afastamento não gera um diálogo, né? Então você não tem evolução nesse caso. Né? E você que é terapeuta, você pode me confirmar, e mudar não é exatamente tão fácil, né? Não. Sim, você como indivíduo, né? Mesmo quando a gente vai para terapia e você descobre algo, fala, poxa vida, eu não era consciente disso. Agora sou. Entre o estou consciente e alguma coisa mudar de verdade, pô, é uma caminhada. Às vezes você não vai estar afim, às vezes você vai ficar com preguiça, às vezes você vai querer e não vai dar conta, né? Então, até mesmo que o diálogo, até o diálogo se estabelecer já é um desafio. E tem que lembrar de que depois, ok, me tornei consciente da minha situação, preciso me tornar responsável agora por isso. Agora eu sei e entendo. Beleza, vamos mudar? Vamos mudar. Tem minha meta. Consegue fazer? Não. Ou consigo e não tô afim. Consigo e tô com preguiça. Consigo e não quero, porque crescer assim, quero ser assim. tem um monte de camada aí, né? Isso me faz pensar de que... só tentando resgatar aqui a questão do Novembro Azul. A falta de exame de saúde não é o problema, né? A falta de exame é o sintoma de um negócio que às vezes a gente pensa assim, pô, tem que Novembro Azul, tem que lembrar de fazer exame por causa de câncer. Pô, tá aí, ó, se eu não fizer isso é o problema. Não, na verdade, o problema é outro. Ninguém procurar o exame é o sintoma de um troço pior, né? Exatamente, exato, porque você já cresce com essa mentalidade de que não precisa se cuidar, porque o cuidado não faz parte da sua criação. E daí, com isso, você tem uma sensação, como você aprendeu a engolir o choro, que homem não chora, você é forte, levanta a cabeça, segue em frente. Homem, né, assim, não se apaixona, né, na nossa sociedade, ele não é convidado a se apaixonar, porque se ele se apaixona por alguém, ele já é zoado. Então é tão retirado isso, que é o verdadeiro problema, né, a raiz disso, e quando ele cresce, ele tem uma sensação de... Eu ouvi isso de uma pessoa num evento outro dia, ele já deve ter em torno dos seus 50 e poucos anos, 60, e ele fala assim, mas eu não sinto nada. Eu tenho a sensação de que eu tô bem, eu não preciso fazer exames. E daí o palestrante perguntou novamente, você acha que você não precisa fazer exame nenhum? Mas qual foi a última vez que você fez exame? Aí ele, não sei. Mas assim, eu tenho fé aqui, eu tenho fé. Tenho fé de que não tem nada, eu me sinto ótimo. Veja bem, então isso é cultural. Pelo fato de ter nascido, sido criado para ser forte. E como ele não sente nada, então você vê, a lógica dele é que ele tem que sentir algo para fazer. E daí a gente está fomentando, aí eu coloco uma questão aqui, a gente está fomentando uma cultura com os meninos de que eles precisam se olhar, se ver fisicamente, emocionalmente, porque apesar de aparentemente estar bem, ele é frágil, ele é vulnerável, ele pode ter algum problema. Então é essa percepção que a gente precisa construir desde a infância. Caramba, é um desafio. E a gente, eu acho que nesses 40 minutos de papo aqui, a gente conseguiu dar um panorama, uma moldura legal do cenário, né? De algumas questões que sei lá, homens que sabem sentir e cuidar, a gente se cuidar, a gente tá bem, Novembro Azul. Eu fiquei surpreso quando eu fui pesquisar, né? Que eu sempre lembro, Novembro Azul, exame de próstata, né? A minha conexão era mais ou menos assim. E aí eu vi que a frase é mais longa, né? É exame de próstata e saúde integral do homem. Eu falei, cara, mas eu nunca tinha lido esse resto da frase, né? Eu fico só na questão do exame de próstata, tal. Aqui no Japão, quando a gente chega aos 50 anos, a própria prefeitura, ela manda um cartão, que vou chamar de cartão exame de câncer. E aí você vai lá e faz os exames gratuitamente, né? A prefeitura manda um cartão para você dizendo, olha, você chegou na idade de fazer tal exame, né? De tal a tal dia você pode ir lá no hospital X e solicitar o seu exame de câncer, né? Que acho que pelo que entendi, a lógica da coisa, eles perceberam que é mais barato
eles incentivar a população a procurar o exame do que esperar tá muito ruim para internar, o custo é muito maior. Fica mais barato pagar para o povo fazer exame do que tratar todo mundo que está doente e depois já está muito doente. Mas eu não tinha reparado nessa frase, nesse saúde integral. E saúde integral tem a ver com, sei lá, saúde da pele, saúde do cabelo, saúde dos olhos, saúde dos ossos, saúde do estômago, né? Muita gente tem azia, tem refluxo, problema intestinal, tem, sei lá, o pé rachado cheio de bactéria e não tá nem aí, né? Não imagina que eu vou comprar um hidratante para passar no meu pé, que palhaçada é essa? Aqui é só macho. Exatamente, né? E, inclusive, assim, é isso, né? Envolve a saúde emocional. Aí, veja bem, isso é maravilhoso o que estão fazendo aí, né? Você recebe esse cartão e é convidado a fazer de forma gratuita. Isso é um incentivo e um convite a fazer. Ótimo. Mas vamos lá, quais são os homens que fazem? Sabe? Porque é isso. Eu tenho a facilidade, agora eu sei que eu quero que tem que fazer, mas agora a minha ação, eu faço? Eu sinto que eu preciso? Então, por isso a importância da gente trabalhar essa cultura desde a infância. Porque vem uma campanha para trabalhar com os adultos que já acreditaram e que já foram formados que não precisam se cuidar. Então, a gente precisa trazer... E nesse caso de que é importante a gente trabalhar na infância, mas essa geração que já cresceu, como é que a gente ajuda esse povo? A minha geração. Então, são essas campanhas, né? Assim, por isso que eu falo, é bom, não estou dizendo que é ruim, né? É bom, só que o convite é para além disso, é para a gente olhar para essa geração que está crescendo. Para os adultos, esse tipo de questão da prefeitura fazer, ótimo. Podcast como o seu, trazendo informação de qualidade, trazendo o debate, a conversa, o diálogo, o espaço para as pessoas perguntarem, te sugerirem pautas. Você está trazendo esse tema para cá. Isso é maravilhoso, porque isso eleva o nível de consciência das pessoas. Uhum. Então, é promoção, campanhas públicas de informação, de conscientização da população, é o que vai fazer os adultos se mobilizarem para isso. Por exemplo, eu já tive procura de atendimento psicológico por causa de uma frase dentro de uma empresa. Falando assim, a questão do cuidado consigo, uma campanha dentro da empresa. Aí a minha paciente, no caso era uma mulher, ela com essa frase ficou dentro dela. Ela, ai, gente, eu acho que eu preciso, eu não posso mais negar isso, que eu preciso procurar um atendimento psicológico. E ela foi e me ligou. Quer dizer, o quanto que às vezes a gente já sabe o que a gente precisa, mas precisa de alguém ou algum lugar que a gente faz parte de sinalizar a gente, de lembrar quem a gente é, lembrar do que a gente precisa. E isso fortalece. Vou te dar um exemplo também, um outro exemplo. Recentemente, eu fui convidada para dar uma aula num grupo de fazendeiros e gestores de fazenda. Então, esse ramo, né, essa área, e eu fui convidada para trabalhar a inteligência emocional deles. A maioria são homens. Então, era um grupo, assim... E, assim, e nesse ramo, especificamente, onde o serviço é fisicamente puxado, são caras fortes, pessoas duras, que estão acostumados com a lida há muito tempo, né? O cara que pega o boi na orelha e leva de arrasto. É um ambiente onde a galera é forte fisicamente mesmo, né? O trabalho é pesado, tem uma resistência física, uma exigência física muito grande que se reflete, eu acho que também no estado emocional do jeito de lidar com a vida, né? Exatamente. E daí, olha só que interessante. Aí, um grupo de mais ou menos 20 e poucas pessoas, apenas 2 mulheres, a maioria homens. E daí, depois eu tive a oportunidade de conhecer alguns, né, em algumas sessões individuais e tal. E o que acontece? A maioria deles não tem acesso a psicólogo, nunca ouviram falar, sabe? Nunca tiveram contato com psicólogo. E daí... todos eles perceberam que precisam, praticamente assim, a maioria, sabe, percebeu que precisa, mas tem uma resistência, que é uma coisa você saber que precisa, outra coisa é você entrar no processo, se permitir.
E daí teve um que me falou assim, nossa, Luana, eu percebo que está crescendo esse entendimento das empresas, até das fazendas, de prestar esse serviço. E o fato de você ter vindo aqui conversar com a gente me motivou a começar a fazer terapia. Ele nunca tinha feito terapia, e daí se permitiu fazer esse processo, começar. Aí o que eu quero te dizer é o seguinte, olha a importância dessa pessoa que está ali dando a mentoria para eles sobre gestão de fazenda, convidar uma psicóloga, que no caso fui eu, para falar de inteligência emocional. Olha a importância disso. Por quê? Muitos deles não sabem sobre psicologia, sobre esse profissional. Eles até sofrem, mas eles nem têm consciência de que esse sofrimento tem um jeito. Que eles acham que nasceram assim, a vida é assim, pronto, e acabou. Então, quando tem uma pessoa, que no caso foi um homem, que convidou, olha a relação como é que muda. Não, mas se ele, que é o dono do curso, chamou uma pessoa para falar disso, isso deve ter algum... Percebe a questão, assim, do papel? É interessante essa questão do homem para homem, porque às vezes quando é da mulher para homem, uma encheção de saco. Não. Né? A gente usando o português correto tem muito disso também, né? Até a questão do o gênero, às vezes ele contribui, às vezes ele dificulta alguns diálogos, né? Então, quando é um homem, o homem está trazendo para a mesa, cara, a gente precisa pensar aí um pouco mais nas nossas emoções. A pessoa já recebe de outra maneira, porque se eu estou, por exemplo, na internet, ou então até mesmo presencial, e falo assim, gente, sendo que eles não me conhecem, né? E falo, olha, a gente precisa conversar sobre tal coisa. Vocês querem vir aqui da minha sala para a gente conversar sobre isso? Não, obrigado. Não tem conexão. Não, obrigado. Exatamente, não tem conexão. Por quê? Talvez por ser mulher, por ser psicóloga. E quando, porque tem isso, o fato de ser psicóloga. Assim como eles poderiam ter resistência a um psicólogo homem também. Então, veja bem, quando não, olha aqui, ó, é como você aqui. Você como homem e dono do seu podcast, chega e fala assim, vamos conversar sobre isso aqui, Luana. Então, a sua audiência, seja de mulheres, de homens, vão ouvir diferente, porque você que está abrindo essa chancela, você que está abrindo essa conversa aqui, e você já tem uma conexão com o seu público, né? Então, é muito interessante isso, assim, como cada um de nós, pensando socialmente, coletivamente, a gente pode ter um papel, assim, fundamental na vida de alguém que está lá em silêncio, que você nem imagina o quanto que você pode ajudar com uma simples ação. Eu tenho um carinho especial pela mídia podcast, porque pelo menos o formato que eu trabalho, que é esse formato da conversa, né? Existem outros formatos de podcast, mas a maneira que eu entendo o meu trabalho é de que ele pressupõe de que não é uma aula, não é uma coisa de coach, não é uma coisa de eu sou a pessoa que sabe e eu tô te mandando fazer. Cara, a gente tá aqui conversando sobre isso. Você pode discordar, achar que tá bom, que tá ruim, que... Cara, a gente tá aqui conversando. Qual que é a tua opinião? A sua opinião é essa, que a gente tem a premissa onde eu quero chegar com o episódio e o ouvinte ele é convidado a participar desse bate-papo, né? Hoje o pessoal tá quietinho, mas às vezes o pessoal manda coisa no comentário, no Instagram, no YouTube, e participam da conversa. E às vezes a pessoa vai, não sei, vou pensar, mas assim, ela entra na discussão e abre uma janelinha de reflexão. Porque para mim o meu ponto, pelo menos é a minha intenção com o Motiori, né? É sempre esse convite à reflexão, porque eu acredito que reflexão, a partir de um bom conteúdo, gera uma transformação positiva. Então é legal, né? Aqui, às vezes a pessoa, eu vejo que tá muita gente entrando e saindo, entra na live, vê o tema e pula fora. Ok, o tema, pula fora. Mais uma hora que acendeu uma luzinha, pô, o Carlinhos uma vez gravou um negócio e eu assisti 2 minutos. Deixa eu voltar lá para ver o que tá. E vai estar lá, porque já tem mais de 100 e não sei quantos episódios. E vai estar lá. Eu acho muito legal isso, né? Desse convite. Vamos pensar. Porque tem muita coisa na minha vida, até por conta aqui do podcast. Eu faço questão de conversar com educadores, psicólogos, e conselheiros, e enfim, acho que psiquiatra, não lembro se eu já conversei com psiquiatra. Mas assim, eu acabo aprendendo muito. E não é uma imposição,
Não é o convidado vindo fazer palestrinha. Cara, vamos conversar. Você já pensou nisso? Pô, rapaz, não pensei não. Mas você falando agora, eu até que eu considero, mas não concordo, mas vou ficar pensando e tal. E aí vai nesse diálogo e eu tô crescendo como ser humano e eu fico feliz de compartilhar isso com as pessoas. Pra gente que não foi treinado, considerando já o adulto, né? A gente que não foi treinado a sentir, a refletir, se a gente fosse terminar o episódio deixando algumas dicas práticas para que, olha, ok, né? Que nem eu vou fazer 50, sou da década de 70, outro Brasil, mas cheguei aqui estou eu. E não fui treinado para isso, apesar que assim, tô falando no geral, porque eu tive a oportunidade como moleque, eu com 10 anos já sabia cozinhar, sabia lavar louça, lavava minha roupa, eu tive esse espaço, até por uma questão familiar, meu pai faleceu muito cedo, né, então eu acabei crescendo na vida por conta da dinâmica, não sei, né, se fosse um outro esquema, se ele tivesse vivo, se eu teria me engajado tanto nessas atividades cotidianas, porque teria 2 braços a mais dentro de casa. Mas chegamos aqui e imaginando, né? Eu, homem, década de 70, década de 80, 90, não fui treinado pela sociedade ou na minha própria dinâmica familiar, que reproduziu aquilo que sempre foi feito na família. Não tive muita oportunidade de parar para pensar em mim, em meus sentimentos, na minha saúde, na importância de eu me cuidar para conseguir entender como é que cuida dos outros, se eu perceber. Nunca fui treinado para isso e vocês estão falando desse negócio aqui no podcast, pô, achei legal, mas não faço ideia como é que faz. Começo por onde? E eu queria te provocar para que a gente começasse pegar esse rumo para a gente encerrar o podcast, mas assim, se a pessoa ouviu até aqui, vamos dizer que o vitorioso ficou até aqui e falou, pô, me reconheci nessa conversa aí. Eu já pensei desse jeito, eu já vivi isso, na minha família foi assim também, eu vi isso na vida do meu pai, é isso que eu vivo hoje. Tá, existe um convívio, o Novembro Azul convida ao cuidado integral a que seja diferente. Mas diferente como? Começa por onde? E aí, Luana? Então, veja bem. Primeiramente, se abrir para que você entenda que você nasceu, você homem, nasceu com a capacidade de sentir e cuidar. Isso é seu, tá aí dentro de você. Porque todo ser humano nasce com a capacidade de sentir e cuidar. É a sociedade que fez você acreditar que essa capacidade é mais da mulher, mas não. Essa capacidade é sua, tanto quanto da mulher. Então, se você se abre para essa verdade, porque primeiro precisa virar essa chave. Enquanto você achar que isso não é seu, não, mas isso não é meu. Aí fica assim, mais complicado, fica difícil você mudar. Então, primeiramente, abrir para essa verdade. E você pode ler sobre isso, tem livros que falam sobre isso. Um do Leonardo Boff, ele fala exatamente sobre isso, o nome do livro dele é Sentir e Cuidar, e ele fala dessa capacidade inata. Então, é isso. Abrindo para essa possibilidade, você vai começar a fazer exercícios, como, por exemplo, tudo que você tende a pensar, você pensa de forma mais concreta, você pensa de forma mais racional, mais objetiva, porque isso veio com a sua educação. O homem é criado para ser pragmático, para ser objetivo. Vamos embora. Vida que segue. Não tem tempo para sentir, não tem tempo para cuidar, não. Então, muitas vezes o homem, mas isso é mulher também, porque muitas mulheres... a nossa sociedade é muito voltada para a energia masculina, né? Então, muitas mulheres, todos nós temos energia feminina e masculina. Todos nós. E as mulheres, elas também estão com a energia masculina dela, que é essa parte do pragmatismo, da objetividade, muito acima também. Então, a gente tem que equilibrar. E a energia feminina que todos nós temos está voltada para o sentir, para o cuidar. Então, veja bem, quando alguém, de repente, morre da sua família, você nem se dá tempo de viver um luto, porque já tem que trabalhar, porque tem que produzir, porque tem responsabilidade. Então, veja, o exercício que você vai fazer é sempre se questionar sobre como você se sente sobre as coisas que acontecem com você. Então, passou uma situação de estresse no trabalho. Em vez de você imediatamente pensar em como você vai resolver, o que você vai fazer, que é isso que a gente é treinado. Como fazer? Como resolver? E a gente não está prestando atenção e nem se questionando como que eu me sinto sobre isso. Então, um exercício para você começar a trabalhar o seu sentir, a sua capacidade de se cuidar, é você, no meio dessa confusão toda,
do caos, do dia a dia, dos problemas, é se questionar, poxa, mas o que eu estou sentindo sobre isso? Estou me sentindo triste, estou com raiva, estou irritado. E Eu daí, acho que eu cheguei a comentar na outra live que a gente fez, de que o meu maior, que, assim, da experiência de terapia, o momento que foi mais desafiador para mim foi quando a gente entrou em um dos temas que a gente ia tratar na terapia, e ele falou assim, ok, agora me diz o que você está sentindo. E eu não sei. é, Ele falou assim, mas você está sentindo? Eu falei, tô. Tá, então você me diz o que você está sentindo. Eu falei, velho, eu não sei dar nome para isso. é, Eu não conseguia associar, seja lá o que eu estava sentindo, nos temas que eu estava tratando naquela semana, naquele mês, eu não lembro qual que era o momento que eu estava vivendo. A gente vai tratar disso agora, né? Que terapia vai surgindo os temas, você vai trabalhando. Ok, chegamos aqui, pá, legal, você falou, o que você está sentindo? E aí mas é eu assim mesmo. descobri que eu era incapaz de dar nome para aquilo que eu sentia. E aí depois eu ouvi em um outro ambiente que, sei lá, eu vou chutar aqui uma qualquer coisa, assim, tipo, em português existem 55 palavras para dar nome para sentimentos. Você fala assim, não é possível, ó, você usa umas 3. Eu sei quando tá doendo, quando tô com medo, e quando tô com raiva, e quando tô feliz. Deu 4. E eu não consegui explicar pro psicólogo o que eu tava sentindo. Ele falou, ok, então vamos tentar um caminho pragmático. Você vai, respira, percebe o seu corpo e começa a descrever para mim o que você está sentindo no corpo. Sua mão tá suada? Tá tremendo. Então o nome disso aí é isso. Aí foi engraçado que ele teve que, ok, pessoa sentindo isso, o corpo reagindo desse jeito é sinal de tal, tal, tal. E foi assim, é curioso. Mas aí uma coisa, por que foi importante esse exercício ali no momento da terapia? Porque quando chega nesse momento que você está dizendo, que é o momento de, na hora, antes de pensar na solução, tira 2 segundos para perguntar o que eu estou sentindo aqui. Porque aí eu comecei a fazer uma pergunta da camada depois. Me irritei. Ok. Aí eu aprendi que eu tinha que não só perceber que eu estava irritado, mas eu comecei a sentir a necessidade de me perguntar, cara, por que eu estou irritado? Isso, por quê? E aí depois veio uma outra camada, assim, que o exercício foi me levando a isso. Ok, quero resolver. Me irritei, entendi por que eu tô irritado e eu tomei tal solução. Pra mim, eu acho que eu tenho que ir por isso. Aí eu comecei a me perguntar, cara, por que sempre eu tento resolver desse jeito? E aí eu descobri um Isso. outro porquê. E foi muito legal ter entrado nesse rolê aí de ficar, cara, tente sentir seu corpo, seu batimento aumentou. Se você nunca foi treinado pra isso, então tem que começar por algum lugar. Começa a perceber, sua mão, você tá respirando diferente, você percebe que sua boca ficou seca, você sentiu um nó no estômago, porque assim a gente não é convidado no cotidiano a falar disso e a sentir o próprio corpo, até o próprio corpo mesmo. E aí a gente não sabe nem o corpo, nem o sentimento, nem coisa nenhuma. Mas pra mim, assim, isso que você tá falando de respira e tenta sentir o que você tá sentindo, pra mim foi transformador. Do É processo terapêutico diferenciado. foi um negócio maravilhoso. Porque para a gente se transformar, a gente precisa sair do automatismo, da resolução, do fazer, para o sentir, porque é pelo sentir que a gente transforma. O que a gente está falando aqui? Que eu falei para você que bastar receber um cartão para fazer é uma facilidade? Mas tudo isso é racional. Eu tenho que fazer o exame, mas é pelo sentir. Por isso que a gente lê livro, a gente vê série, a gente se instrui, a gente se informa, a gente sabe tudo, a gente sabe o melhor cardápio. Você já foi na nutricionista, você já sabe tudo o que precisa fazer, mas qual é o mistério de fazer? Por que você não faz? Você já entendeu que você não quer mais gritar com seu filho no momento que vem o estresse, você já entendeu que você não quer mais bater, mas o que acontece que você vai lá e faz tudo ao contrário do que você diz que não quer mais? Então, veja bem, toda transformação, seja em qualquer área da sua vida, seja na parte profissional, pessoal, né, como eu falei da dieta, do emagrecimento, qualquer coisa, só vai se dar pelo sentir. Porque é através do meu sentimento que eu vou me permitir ou não a fazer a mudança que eu quero. E isso tem a ver com questões do passado, com a nossa infância, com a nossa programação mental. Então,
A chave para a mudança é se conectar com o sentir, é sair do automatismo. E esse exemplo que você trouxe da sua própria vivência, você é uma inspiração, como pessoa, como homem que está aqui falando sobre isso. Você é uma referência de homem, né, para outros. E um convite para eles fazerem psicoterapia, porque você mesmo está contando uma situação prática que te transforma. Então, isso é maravilhoso. E você trouxe muito bem isso, a evolução do sentir. Você aprendeu, você começou a questionar o seu porquê, você prestou atenção nas suas reações, no seu corpo, e você vê que foi isso que transformou. Porque enquanto a gente fica só na cobrança e na consciência de que tem que fazer, você não consegue achar o caminho. Tá, eu tenho que fazer, já entendi, mas como? E aí esse exercício, é o que você falou, é um processo longo, né? É isso, porque mesmo você tendo consciência, é difícil a mudança. Mas vai persistindo no sentir. E no momento que você está trabalhando isso, o cuidado, você já está praticando o autocuidado. Isso tá ligado, né? Assim, se você presta atenção no seu sentir, você já está se cuidando. E quando você se transforma, recuperando a sua sensibilidade, que é isso, você prestar atenção no seu sentir é você recuperar a sensibilidade inata que você perdeu lá na infância, de tanto que te travaram na vida, proibiram você de chorar. Então, você recupera a sensibilidade. No momento que você recupera a sensibilidade, você se torna uma pessoa com mais compaixão consigo mesmo e, naturalmente, você se torna uma pessoa mais empática. E isso transforma mesmo, de uma forma positiva, a sua forma de educar os seus filhos, a sua forma de educar os seus liderados dentro da sua empresa. Enfim, educar dentro e fora de casa, realmente você se torna, né, assim, muito mais preparado para poder lidar com as pessoas, né? E todo mundo pensando que a gente estava aqui só para falar do exame de pós-tratar. Não estamos aqui para falar só do exame de pós-tratar. Para encerrar, eu quero só compartilhar mais um pensamento aqui que eu ouvi uma vez, de que nesse sentido de você treinar o sentir, daí a importância do incentivo para você ler literatura de fantasia, romance. Romance não no sentido de ser romântico, mas romance que são aqueles livros mais longos, que tem vários personagens, que vivem vários dilemas. Porque fala assim, cara, sei lá, se você é um brasileiro do São Paulo, né, de classe média, você nunca vai entender o que é ter nascido no interior da China e ter sido violentado na infância. Mas, de repente, com um seriado, com um livro, uma poesia, por um segundinho você se coloca na situação daquela pessoa. E aí eu ouvi uma vez a dica, porque hoje se tem muito a sugestão de leia o livro de como fazer mais em menos tempo, 7 passos para resolver tua vida no mesmo dia, 5 passos para a sua carreira, e é tudo muito prático, muito pragmático, muito planejado. Aí a pessoa fala, cara, legal, vale a pena, é importante você ler esses livros onde você aprende a se organizar financeiramente, aprende a estudar, aprende a, sei lá, gerir projetos, super ótimo. Mas não descarte as literaturas de fantasia, os desenhos de super-herói, né, os seriados de assuntos aleatórios. Não fica só assistindo documentário da tua carreira, escapa disso de vez em quando. É verdade. Para você treinar o sentir através do lúdico, né? Por um momento, você, homem branco, vai se colocar no lugar de um homem negro. Por um momento, você, mulher negra, vai se colocar no lugar da mulher asiática. Por um momento, você, adulto, vai se colocar no lugar da criança abandonada. E esses segundinhos você vai ali meio que quase que um teatro das emoções, né? Você vai por um momento, fica sentindo raiva junto com o personagem, vai sentir medo junto com a personagem. Eu nunca tinha pensado nisso, mas quando eu ouvi, eu achei que faz muito sentido. Falei, vai pegar um livro, assistir um seriado, que por um momento você vai se colocar em situações que de repente a vida não te deu e vai poder treinar o seu sentir. Ó, que poética, que bonitinho. Olha, linda, muito bom. Luana, eu não lembro se você tem, se eu não me engano, eram 2 livros, não era? Tem para adulto e para criança, né? Isso, muito bem lembrado, você tem ótima memória, viu? Muito bom. Porque eu tenho um certo carinho de conversar com autores de livros, porque normalmente são pessoas que leem bastante para escrever o seu próprio livro. Então, para a gente não sair daqui sem dar esse espaço também,
Diz aí, relembra o pessoal quais são os títulos do seu livro, se só tem físico, se dá para comprar na Amazon no formato e-book ou em PDF em outra plataforma. Como é que o pessoal tem contato, né? Primeiro, quais são as obras e como tem contato com as obras, e depois, se alguém ficou motivado a conversar com você, onde que o pessoal te acha na internet. Certo, muito obrigada, viu? O primeiro livro que eu escrevi é o Eu Só Quero Brincar, que justamente surgiu através da minha maternidade como mãe de menino. Meu filho hoje tem 4 anos e eu escrevi quando ele tinha 2 meses de vida. E é uma leitura que é para Tão toda a pequenininho família. ele tava e você já com a cabeça cheia de coisa. Nossa, eu fiquei muito criativa nesse momento, porque eu fiquei com uma dor, né? Como que eu vou criar meu filho numa sociedade que o impede de sentir? Como é que vai ser isso? E daí eu comecei a transformar essa dor no lúdico. É isso que você está falando. Fui para o lúdico para suportar, sabe? Porque o que a gente vive culturalmente é muito forte. E o meu filho já sofre isso na cultura, já sofre. E aí eu vou conversando com ele, tá? Outro dia ele foi tomar 6 vacinas, isso entrou para minha palestra. Porque eu conecto esse exemplo que aconteceu com meu filho com um homem adulto. Meu filho foi tomar 6 vacinas. E a enfermeira falou para ele assim: olha, eu tenho um presente para você. Se você não chorar, no final você ganha esse presente. O meu filho, com apenas 4 anos, ela sabendo que ele ia tomar 6 vacinas, e ele ganharia um presente se ele não chorasse. Então, assim, isso é muito forte na nossa cultura. Isso é uma agressão. E daí a gente, por isso que eu falo, a gente critica muito os homens, mas a gente não está olhando, e o meu trabalho visa botar luz sobre isso, sobre as agressões que os homens sofrem desde a infância, que está todo mundo querendo proibir o homem depois, está todo mundo querendo, né, puni-lo por coisas que ele sofreu, mas que ele não tem ferramentas E emocionais você para vê lidar. assim que até a profissional que está ali aplicando a vacina é uma profissional do cuidado, querendo cuidar, querendo acolher, tanto que tem esse gesto, olha, chora não que vai ganhar um presente, assim, a intenção é boa, só que quando você para realmente analisar, fala assim, a intenção boa de mostrar, tipo, olha, vamos passar por isso, mas poderia ter um outro caminho, falar, olha, a gente vai, a gente vai fazer, vai doer e se você chorar não tem problema, que quando acabar você vai ganhar. Tipo, o caminho é o mesmo, só que vai permitir o lamento, vai permitir reconhecer a própria dor, né? Não vai ter esse negócio da negação. Mas é curioso, né? Uma ocorrência curiosa para a palestra mesmo. Então, isso simboliza, porque eu peguei esse exemplo porque simboliza tudo a problemática do que a gente conversou hoje aqui no seu podcast. Exatamente toda essa problemática. Que o homem sabe agir, ele sabe fazer, mas ele não se permite lidar com as suas emoções no processo. E o que eu trabalhei com meu filho nisso? Filho, você foi maravilhoso. Você foi forte, mas é um forte, não é um forte de não sentir. É forte de passar pelo processo. Filho, você tomou as 6 vacinas, você passou pelo processo, você tá mais forte porque você tá imunizado. E aí ele, mamãe, mas eu chorei, porque ele já tá aprendendo que chorar é feio. Aí eu falei, filho, você chorou porque dói. E é natural chorar. Eu acho que qualquer pessoa, assim, na sua idade, vai doer e vai chorar, filho. Então, isso é normal. A mamãe também chora em diversos momentos que ela tem dor, que ela sente dificuldade. Mas o importante é que você, no momento ali do processo, você não desistiu, você sabia da sua responsabilidade, você sabia que você tinha que passar por isso. Então, veja bem, é a gente entender que o acolhimento faz parte, a gente não negligenciar as nossas emoções durante o processo. A gente precisa acolhê-las. E eu vejo que a gente precisa treinar professores, profissionais da saúde para entenderem de emoções. E aí, quando chegou no final, que ele já tinha tomado as 6 vacinas, e ele gritou, chorou e tal, ela falou assim, agora, ó, esconde aí a lágrima pro... Tinha uma pessoa recepcionando as pessoas, né? Aí ela falou assim, para ele não ver lá fora que você chorou. Como assim? O funcionário não pode ver que ele chorou? Por que não? Porque chorar é vergonhoso? Sentir né? Sentir dor, sofrer é vergonhoso, então... É legal essa sua fala, porque sentir vai ser mais saudável, vai fazer bem. Não quer dizer que vai ser mais fácil. Ser consciente da sua própria dor, viver o sofrimento, viver o processo, vai ser melhor. Mas é legal porque na sua fala não dá a impressão de que é mais fácil. Não. Porque se eu não vou negar minha dor,
eu vou ter que me tornar mais consciente da minha dor, eu vou sentir a dor. Se eu for, né, a tristeza, seja que se você se permite sentir, você vai viver aquilo. E se vive, vai doer. Sim, vai ser melhor emocionalmente, o resultado depois do outro lado vai ser melhor do que ficar reprimindo isso. Mas é interessante deixar isso no ar de que, assim, cara, sentir não quer dizer que o processo vai ser mais fácil. Leve vai ficar depois. Mas talvez seja doído o processo. Mas é melhor do que tentar fingir que tá leve agora e quebrar depois, né? Que é o que vai acontecer, né? É porque é o que vai acontecer, exatamente. Então você está trabalhando as suas emoções, a sua inteligência emocional quando você se permite sentir. E sentir é entrar em contato com a dor, que é o que você aprende na terapia depois, entrar em contato com a dor. Porque é justamente quando a gente não entra é que a gente desenvolve depressão, ansiedade, sintomas de pele, doenças psicossomáticas, é uma dor no estômago. Estômago, intestino, problema com sono, aí vai um monte de coisa, né? Vai um monte de coisa, porque você tá negando suas emoções. Aí olha só que sério isso, só pra gente fechar, mas assim, olha que sério. Quando chegou em casa, o meu filho falou assim, mamãe, eu vou contar pra tia Priscila é a professora dele, eu vou contar pra tia Priscila que eu tomei a vacina. Aí eu falei, sim, filho. Ah, mamãe, mas eu chorei. Aí o meu marido falou assim, não precisa falar isso. Aí eu falei, pode falar. Mas você vê, ele já está aprendendo que sofrer é vergonhoso. Então, mamãe, mas eu chorei, ou seja, tem um demérito aí, então... deixa entre a gente, mas não torna público que é constrangedor. Tem uma regrinha social implícita aí, né? Olha isso. E o meu marido reforçando. Eu sei que meu marido não fez por mal, mas acaba que tá tão enraizado que ele falou, não, mas não precisa falar. Não, fala. Fala tudo. Tudo que aconteceu. E, filho, normal... Aí reforcei a questão do que é normal. Então, veja bem, se é vergonhoso, ele já está aprendendo com 4 aninhos de idade, que é vergonhoso sentir, que é vergonhoso sofrer, como é que o meu filho, enquanto jovem, adolescente, enquanto adulto, vai pedir ajuda? Quando chegar como é que ele vai para adolescência, não vai encher a cara de álcool e ir para automutilação, né? Porque não tem outro jeito de se expressar. Um monte, né? Ainda mais agora que... E eu não vou nem entrar nisso aqui, porque senão a gente vai mais 2 horas, mas se você somar isso, assim, você não sabe se comunicar e agora as inteligências artificiais sendo usada como psicólogo postiço, que é um outro problema na juventude agora que ninguém sabe o que vai fazer para resolver, mas são dilemas. Só para mim não perder o fio da meada e não esquecer. Então, esse é o livro da criança, não esquece de falar do livro dos adultos também. Isso. Então, o livro Eu Só Quero Brincar, ele felizmente também está disponível aí na livraria Backstage, no Japão. Ah, que legal, Upstage. Okay. Isso. Qual são é o nome parceiros. Upstage, né? Upstage. Eu falei errado. Então, Upstage tá disponível aí no Japão, na livraria. Qual que é a sua editora mesmo? É a Literária. É Literária, né? E da aqui do Infantil Literary Kids. E tem o livro Disciplina e Afeto, Como Criar Filhos Emocionalmente Fortes e Preparados para o Mundo, também da Literary Books. Só que é um formato para adultos, são 42 especialistas que falam sobre educação de filhos. Esse livro, ele só está disponível por aqui no Brasil, então somente assim o envio pelo correio mesmo. E atualmente, como eu falei para vocês, inicialmente eu atendo hoje muito mais online do que presencial, então quem quiser também entrar em contato para tirar alguma dúvida, até mesmo buscando atendimento, eu vejo que algumas pessoas que moram fora, elas têm essa ponte, essa vontade de fazer terapia com brasileiros, né, para ter essa questão afetiva também, de referência. Então eu estou disponível também para atendimento. Então quem quiser se conectar comigo pode ir no meu Instagram, que é Luana Menezes, o meu nome, com Z e S no final, Luana Menezes, PSI, PSI. Muito bem, coisa boa. E aí só uma questão, ela citou de que o livro para adultos está disponível apenas no Brasil, mas não se esqueça que é fazer um jabazi grátis. A Upstage, ela aceita encomendas, tá, gente? Se você levar o título da Luana para a equipe da Upstage e falar, olha, eu queria esse livro, eles vão colocar na próxima carga, porque aí a equipe lá do Brasil vai comprar para você e trazer aqui para o Japão e você retira na Upstage. No caso desse livro que ela citou, que é o infantil, já deve ter o estoque para cá, né? Ou já faz parte do catálogo da Upstage, mas a Upstage
Inclusive eu conheci a Luana por conta justamente da parceria da Upstage com a Literary Books, né? E a gente acabou se conhecendo. Então é só você entrar em contato com a Upstage e falar lá, olha, eu queria tal livro, assistir uma live lá no podcast do Carlinhos, tem como trazer? Aí você vai combinar lá, eles vão falar os prazos, os valores, mas chega, porque eu já fui atrás de coisa lá e eles trazem, então é tudo tranquilo. Ótimo, bom, foi um prazer conversar com você de novo. Foi legal ter sido lembrado do Novembro Azul, porque tinha passado batido, não ia falar nada, ia em paz. Ainda bem que palminhas pra você ter lembrado a gente. Lembrando, pessoal, Luana Menezes com Z e S no final, psi. E se você quiser entrar em contato comigo, @nabecastjp. Nabecastjp é o canal no YouTube, Nabecastjp é a página no Facebook, Nabecastjp é o perfil no Instagram. Se você quiser me procurar mais pessoalmente, tem o Carlinhos Villaronga no LinkedIn, que é aquela carinha mais profissional nas postagens. Em certa medida, uma boa cópia dos vídeos do Instagram e algumas fotos é o TikTok. O Instagram tem bem mais fotos, mas o TikTok de vez em quando eu posto alguma coisinha lá e é Carlinhos Villaronga. Carlinhos Villaronga no LinkedIn e no TikTok, Facebook, YouTube e Instagram, Nabecast JP. Se você gostou da proposta do Motiori, você pode ir direto para o podcast no YouTube Music, você pode procurar a playlist dentro do YouTube ou procurar no Spotify também, que está disponível. Normalmente, no geral, eu gravo em vídeo aqui, no momento da transmissão ao vivo você acompanha a gravação, depois eu edito e vai em áudio para o Spotify. Mas aí você tem essas versões disponíveis para você conferir. E, para terminar, 2 informações, não se esqueça do nosso parceiro, a BRJP Seguros, é uma empresa aí que está acreditando na promoção de diálogos sobre bem-estar e saúde mental. Então, vai lá, segue, vai conhecer os produtos, os serviços. A gente chama produto, mas na verdade são os serviços, né, de seguro que a BRJP oferece. Se você é empresário aqui no Japão, tem vontade de fazer parte desse movimento, também ter sua marca aqui, toda vez que a gente conversar sobre saúde mental e bem-estar para a comunidade brasileira no Japão, a comunidade ser lembrada que a sua marca também se importa, entra em contato, a gente fecha um pacotinho aqui e a sua marca fica aqui, lindinha, apoiando o que a gente está fazendo aqui, a gente consegue ampliar. Lembrando também da Amazon Black Friday, que vai Black Week praticamente, né? Porque vai ser uma semana, vai até o dia 1º de dezembro. Se você fizer suas compras pelos links de afiliado, você ajuda o Motiori Podcast. E a gente vai ter o último encontro de ouvintes do ano na cidade de Toyohashi no dia 13. No link da bio do Instagram já tem um formulário para você fazer a inscrição. A inscrição é gratuita. E a gente vai ter esse encontro de ouvintes, vai receber o psicólogo Irene Ojó, da ONG Sabja, e a gente vai falar que melhor é serem 2 do que 1. A importância de você não caminhar sozinho, seja na companhia de um amigo para você abrir o coração, seja na companhia de um terapeuta para te ajudar a lidar com as suas emoções, ou mesmo seja essa caminhada na companhia de um psiquiatra para você conseguir fazer a sua caminhada com acompanhamento medicamentoso e você ficar bem, tá? Então esse é o tema, a gente vai falar sobre a importância de andar acompanhado, vai ter o Irineu, a gente vai abrir o encontro com música ao vivo, teremos piano e saxofone ali, um jazzinho, cafezinho passado pelos baristas lá da Roasting for You, pãezinhos de fermentação natural, pãezinhos artesanais da JBJ Pães, e a gente vai fazer isso tudo num esquema de financiamento coletivo. Cada participante é convidado a participar do financiamento desse encontro com qualquer valor a partir de 500 ienes. Aí você vai lá e coloca na caixinha lá quanto você acha que você quer contribuir para que isso continue acontecendo. Tá, dia 13 de dezembro, não perde que vai ser muito massa o último de ano. Então, Luana, muito obrigado pelo seu tempo, dá um abraço aí na família pela gente, palminhas para você e para a família que deu esse espaço. Para você, querido ouvinte, foi ótimo estar com você, e se você quiser literatura, já sabe, entre em contato aqui, a gente vai indicando o livro da galera que passou por aqui. Se tiver dúvida, procura lá com a galera da Upstage, que vai ser ótimo. E é isso, encerramos bem, Luana?
Encerramos maravilhosamente bem. Muito obrigada, viu, novamente pela parceria, pelo seu interesse em trazer o tema, por você ser essa referência. Então, não é palminhas só para mim, sabe, mas palminhas para você. Parabéns Aquela mesmo. mãozinha assim. Muito bom, viu? Obrigada, foi um prazer. E meu filho chegou aqui, ó. Chegou no momento final, ó. Ele sentiu que estava terminando. E ele aí, aqui meu é amigo? o meu incentivo e minha inspiração. Obrigada. Tá bom, a gente já vai. Então tá bom. É isso, gente. Foi Obrigada. muito bom estar com vocês. Até a próxima e Até. sayonara. Tchau, tchau. Este episódio foi editado pela Nabecast.